De volta, já aqui com Bem Assim. Olha só, já volto perguntando a você se você sabia que a gravidez psicológica, ela também existe no reino animal. Pois é, viu, gente? Em cadelas e gatas, o nome técnico para essa gravidez psicológica é pseudos... Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo, viu? Pseudociese, eu acho que é assim. E quem explica muito melhor para a gente sobre esse fenômeno é a coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Uninasal, Carla Almeida, que está com a gente por Skype. Bom dia, Carla, seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Bom dia, gente. É um prazer, né? Sempre é importante a gente estar falando desses assuntos, né? Que ajudam muitos tutores aí. Dando dicas, né, para essa identificação, principalmente da gravidez psicológica, a pseudociese, que é uma coisa tão importante que acontece tanto com os nossos pets. Pois é, né? E quem não tem pet, talvez acho que nem faça a ideia disso, né, Carla? Vamos então começar explicando se é verdade mesmo, se existe gravidez psicológica nos animais. Isso, então, existe, né, a pseudociese, a gravidez psicológica, assim como nas mulheres, ela ocorre mais em cadelas do que em gatas, tá? O índice de ocorrência é bem maior em cadelas quando comparado às gatas. Isso acontece devido à questão hormonal mesmo, né, da espécie canina, mas ela acontece e precisa ter muito cuidado e atenção do tutor. Porque, assim, a cadela, ela desenvolve sinais, né, como se estivesse como se estivesse gestando os seus filhotes e, na verdade, ela não está. E isso pode acarretar danos na saúde do animal, tá? Desde um tumor, um câncer, né? E aí a gente precisa, sempre que o tutor identifique algum sinal, o animal geralmente ele tende ou a se retrair, né? Ficar mais isolado ou até mais agressivo, né? Desenvolve sinais mesmo da gravidez, aumento de volume, né, do abdômen, produção de leite. Então, são sinais que os tutores precisam ficar em alertas, né, para assim que identificar, procurar um profissional. Você falou aí, né, que as cadelas elas são mais propensas, né, isso. Então, é um quadro comum? Acredita-se, estima-se, né, alguns pesquisadores falam que 50%, né, das cadelas, em alguma etapa da vida, se elas não forem castradas, elas irão apresentar um quadro de pseudociese. Sim. Então, assim, digamos que é um fato comum, né, de ocorrência. Certo. Você falou também alguns dos sintomas, né? Vamos agora explicar como que os tutores, eles podem fazer, o que é que eles podem fazer, como é que eles podem se posicionar, caso eles percebam alguns desses sintomas nos seus animais. Então, é muito importante, assim, o animal que apresente, né, a cadela que apresente ou a gatinha que apresentar uma pseudociese, uma gravidez psicológica, a princípio é importante que o tutor ele descarte a possibilidade de prenhez. Né? Se aquela fêmea ela não teve acesso ao macho mesmo, né? Não existiu a fecundação, se não tem a gravidez, então às vezes é importante que, se o tutor não tenha certeza, né? Às vezes o animal ele tem acesso à rua e o tutor fica meio, não, ela não está prenha, mas ele não tem certeza. É necessário que se faça esse diagnóstico, né? Leva o veterinário, verifica realmente se não está prenha, e aí, né, vem o diagnóstico da gravidez psicológica. Caso aquele tutor, não, eu tenho certeza, minha cadela é presa, não teve contato com nenhum macho, então, observa, é muito comum a fêmea ela se isolar, adotar algum objeto, né, algum brinquedo, alguma coisa como filho. Geralmente ela adota algum objeto como filho, se isola, cria ninho, né, como se fosse realmente se preparando para parir mesmo. Sim. Tá? E aí, quando o tutor observa, né, algum desses sinais, o aumento do volume abdominal, presença de leite, às vezes a produção de leite é tão intensa, a cadela ela tende a se lamber. Nossa. Isso dificulta, verdade, isso dificulta, ela começa a lamber o incômodo, né, a produção de leite ali. Ela começa a lamber as mamas, né, os tetinhos, as tetinhas dela, e aí começa a produzir mais ainda, tem uma produção mais intensa de leite. Então, isso dificulta o processo, né? Se o tutor ele identifica algum desses sinais, é importante que ele procure um profissional, né, para fazer esse diagnóstico da pseudociese.
Tá, e qual que é o tratamento, hein, Carla? Então, aí o veterinário ele vai avaliar, né? Se necessário entrar com algum medicamento, porque assim ocorre uma disfunção hormonal, né? O animal, ele como se estivesse em gestação, ele vai estar produzindo níveis mais elevados de progesterona. E aí, a depender da avaliação veterinária, ele vai entrar com a medicação para regular essa disfunção hormonal, tá? E assim, vai dar algumas dicas também para o tutor. Olha, foi o primeiro caso foi o primeiro caso de gravidez psicológica ou já é recorrente? Então, vai avaliar o quadro daquele animal e possivelmente, né, uma das indicações, quando a fêmea ela tem mais de um quadro de gravidez psicológica, quando ela tem, ou às vezes dentro, né, em 3 cios seguidos, 2 cios ela apresentou, aí a gente aconselha a castração, né, porque aí já minimiza os danos dessa gravidez psicológica. Para se ter uma ideia, vai de um simples tumor, né, de uma simples produção de leite ali, as mamas ficam inchadas, edemaciadas, até o surgimento de um câncer, um desenvolvimento da piometra, que é a inflamação e infecção uterina. Então, nesse contexto, a gente fala muito, né, a importância da esterilização, da castração, para evitar novos casos de gravidez psicológica naquele animal. Você falou aí, né, que pode acontecer de um animal ele ter mais de uma vez, né, essa gravidez psicológica. A minha pergunta agora nesse caso é, esse animal, ele sofre quando ele tem essa gravidez psicológica? Assim, claro, para além desses malefícios, né, que podem gerar doenças muito mais graves. Mas ele sofre quando ele tem isso? Sim, o que é que acontece? Imagine, né? Tá ali, aquele hormônio tá agindo, né, no organismo do animal, tá produzindo leite, né? O primeiro desconforto que a gente pontua é justamente, né, em decorrência dessa produção de leite, o inchaço daquelas mamas pode estar desencadeando também uma mastite, né, que é a inflamação dos tetos. Então, por isso que a gente pede muito para o tutor não deixar lamber, porque a cada vez que o animal lambe, ele se lambe porque ele sente o incômodo ali, aumento de temperatura, né, tudo que a mulher sente quando ela vai amamentar. E aí, esse incômodo faz com que o animal lamba aquela cadeia mamária e produza ainda mais leite, né? E o desconforto, ele perdure, ele continue. Alguns animais, esse processo, ele regride em 2 semanas, né? Alguns precisam entrar com a medicação, então por isso que a gente fala muito da importância de levar no profissional para que ocorra a avaliação, né, direitinho, que passe a medicação, faça o acompanhamento e, se for o caso de recidiva, né, daquele animal, fazer a castração já de imediato. É um choque para os pais e para as mães de pets? Na verdade, assim, envolve todo um contexto, porque o animal, ele muda aquele comportamento normal, né, na natureza dele, é como se ele estivesse gestando, estivesse se preparando para amamentar, né, para ter seus filhotes. Então, todo o contexto hormonal foi modificado ali e para aquele animal ele vai ter os filhotes para amamentar, né? Para aquela cadela ela vai esperar aqueles filhotes. Então, muda todo o comportamento. Alguns animais eles ficam mais introspectivos, mais quietos, mais isolados. Outros animais eles tendem a ficar mais agressivos e isso muda o contexto, né, naquela casa, naquela residência. Os tutores se preocupam, até a relação entre eles, porque o animal se isola, cria ninho, adota filho, né, com objetos como filhotes, e isso modifica, né, todo um comportamento, toda uma relação tutor-animal naquele momento. Então, para a gente fechar aqui, vamos reforçar aí quais são as principais dicas para os tutores quando eles se depararem com uma situação inusitada dessas? Isso, é importante que quando observar, né, essa mudança de comportamento do animal, ou o animal fica mais retraído ou às vezes mais agressivo, o aumento, né, do volume do abdômen, com produção de leite, qualquer um desses sinais, né, é importante buscar um atendimento veterinário,
ver avaliar o animal, se aquele animal realmente não está gestando, né, não está prenho, ou se realmente se trata de uma gravidez psicológica, fazer esse diagnóstico. E aí, né, a partir do acompanhamento, o profissional vê a possibilidade de castração para evitar novos casos de gravidez psicológica. É isso. Muito, muito obrigada, tá, Carla, pela sua participação aqui. Quem quiser também mais informações, pode entrar em contato lá através das redes sociais e do site da Uninasal daqui de Alagoas. Obrigada mais uma vez, tá? Eu que agradeço. Muito obrigada e bom dia. Bom dia para você também. Muito interessante, viu? Mesmo não sabia não dessa história. Mas agora a gente já está sabendo e é importante ficar bastante atento. Vamos agora para um rápido intervalo comercial. Para a gente fechar o nosso programa, nós vamos falar sobre o mercado de luxo. Será que foi afetado durante essa pandemia? Já já nós vamos saber.